Fala pessoal, como é que vocês estão? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Nani da Confeitaria Doce Arte. No vídeo de hoje nós vamos confeitar esse bolinho com o tema chuva de amor. Então pessoal, bora lá começar a decorar esse bolinho. Então, ele aí tá na forma ainda, né, como vocês podem ver. E aqui eu já quero deixar uma dica para vocês, tá? Na hora de passar o desmoldante na forma, seja ele spray ou caseiro, eu passo ele somente no fundo da assadeira. E ponho o bolo para assar e deixo ele crescer, porque aí ele vai grudar nas laterais da forma e não vai murchar para dentro, tá? Não vai murchar no meio, no caso. Aí, como vocês podem ver, passo a faquinha do lado, dou uma balançadinha e ele solta perfeitamente. Bolinho solto, agora eu vou colocar aí na minha mesa o plástico filme para colocar o bolo, né? Para colocar o bolo aí em cima, que a gente vai fazer os discos, nós vamos cortar ele, tá? Coloquei ali o plástico filme. Coloquei o plástico filme e aí agora eu vou desenformar. Virei aí minha massinha e ela saiu inteirinha, tá? Deu essa agarradinha, mas não interfere em nada. Foi só a casquinha, digamos assim. E aí, gente, eu vou virar a minha massa, porque eu gosto de começar no sentido... ela do tamanho do sentido reto, normal. Vou virar ela porque eu coloco ela, no caso, de cabeça para baixo, para quando eu desenformar o bolo já montado, ele ficar certinho como foi assado, tá? Viro aí minha massa, ó, vocês veem que ela tá retinha, não vai precisar cortar em cima, né, o topinho dela. E aí eu vou cortar com essa faca mesmo, que é uma faca pão duro, o pessoal conhece ela assim. Corto ali meus discos. É possível usar também o fatiador, né? Eu ainda não tenho fatiador. Sempre que eu compro alguma coisa no Mercado Livre, eu acabo esquecendo de comprar ele junto. Porque se for comprar separado, o valor do frete vai sair um pouquinho caro, né? Mas enfim, uso aí a faca, faço 3 discos, no caso são 2 cortes que eu faço, e fica 3 discos de massa, 3 camadas. Então, agora vamos para a montagem. Vocês lembram, quem me acompanha aqui desde o início sabe a história dessas sacolinhas, tá? Para quem não sabe, eu vou contar. Comprei um rolinho delas, no caso 1 quilo dessa sacolinha especificamente para isso. Eu uso para montar bolo, coloco ela assim na assadeira para montar o bolo, corto ela para cobrir os brigadeiros, para cobrir recheios e é isso. Esse disquinho de isopor que eu mostrei pra vocês, eu compro eles também pra me ajudar na hora de pegar o meu disco de massa, a ajudar a não quebrar. Peguei ali com o disco e virei. Coloquei ali, dou uma ajeitadinha pra ele ficar retinho, né, na nossa assadeira. Esse aí é o meu recheio de churros, tá? Eu já tinha molhado aí a massinha do bolo, não consegui mostrar pra vocês. Mas enfim, a calda que eu uso é a tradicional, leite condensado com água. A água você vai filtrar ela, né? Comprar água mineral ou você pode ferver também. É desse jeito que eu faço. Molhei ali a minha massa, venho adicionando o meu recheio. Vocês estão vendo que o recheio tá bem firme, né? Vou colocando ali essa receita. Eu tenho no caso, uma receita. É 1 por 1. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e o sabor, né? Como vocês podem ver, eu dou uma molhadinha. Como o recheio tá bem firme, eu molho a colher e vou espatulando, porque ajuda ele a deslizar no recheio, para não trazer junto a massa do bolo, né? Vou molhando e espalhando, tenta deixar ele retinho, o mais retinho possível, porque na hora que a gente desenformar, as camadas vão estar bem bonitinhas. Então, vou fazer isso com todo o recheio. Como eu falei, é uma receita, né? E aí, esse é o meu aro de 25 centímetros, então vão 2 receitas de recheio. Como são 2 sabores diferentes, é uma receita de cada. E aí, eu uso uma receita inteira para cada camada de recheio, beleza? Como vocês estão vendo, eu dou uma acertadinha, como eu já falei, tenta deixar a camadinha mais retinha possível para a camada ficar bem bonitinha na hora que a gente desenformar. Vou pegar ali o meu segundo disco de massa, ó. Pego ele com o isopor, com o pratinho de isopor e vou
colocando ele ali, deslizando, né, no isopor, pra ele não quebrar, na verdade. E aí agora eu venho molhando, tá? Como eu já falei, a calda é leite condensado com água. Vou colocando ali as colheradas. Eu prefiro colocar assim porque pra mim dá certo, tá? Vocês também podem usar aquela bisnaguinha, né, que o pessoal tem por aí, mas eu gosto de fazer assim. O próximo recheio é o recheio de morango, por isso que a colher já está melada aí. Vou colocando ali. Esse recheio também tá firme. Como eu já falei, uma receita, tá? Para esse bolo eu uso uma receita em cada camada. Vou adicionando ali todo o recheio em cima do bolo e depois a gente vai alisar ele para ele ficar bem retinho. Gente, lembrando que eu tô aqui mostrando como que eu faço, tá? Não é para dizer que esse é o jeito certo de fazer. Como eu já falei em outros vídeos, esse é o jeito que dá certo para mim. E se vocês quiserem pegar as dicas e fazer, e se der certo para vocês, ótimo. Tem gente que coloca, né, o recheio no bolo com o saco de confeitar. Coloca ali, vai fazendo o rococó ali dentro do bolo. Só que eu acho desnecessário, né? Mas é o meu jeito, tá? Pra mim dá certo assim e tudo bem. O único bolinho que eu faço, que eu uso o saco de confeitar, é o bento cake, porque ele é pequenininho e precisa ficar bem retinho, né? Mas enfim, qualquer dia desses eu trago uma montagem aqui de bento cake pra vocês verem. Do mesmo jeito, alisei ali, molhando a colher para ficar bem lisinho, né, o nosso recheio. E agora vou para o último disco de massa. Aí vocês vão ver que vou molhar essa massa antes de levar ela ali para o nosso bolo, né, para montagem. Molho ali, no caso essa é a parte interna. Como eu falei para vocês, eu monto o bolo no sentido que ele foi assado. Então essa daí é a parte de baixo. No caso, a base do nosso bolo. Vou molhando ele ali com a minha colher, né, e a minha calda, que vocês já sabem qual é. Molho ele direitinho e depois eu vou levar ele ali pro nosso bolo. E agora vocês vão ver como que eu faço com o disco, tá? Pego ele ali, ponho o disco em cima, o disco de isopor. Como ele já tá molhadinho, ele pode ficar um pouquinho mais mole, né, e pode correr o risco de quebrar. Vou colocando ele ali, deslizei, eu dou uma pressionada para o recheio grudar, né, na nossa massa. E é isso, vou envolver ele. Na verdade, eu vou dar uma molhadinha aí por cima. Mas, enfim, depois disso, eu vou envolver ele ali com a sacolinha que ele tá, né? E levar pra geladeira. Esse bolo aí ficou na geladeira de um dia para o outro. Eu montei ele aí na noite da sexta-feira, porque ele era pro sábado. Eu montei ele à noite. E ele ficou aí até o outro dia pra dar uma firmada, né, no nosso recheio com a nossa massa. É isso, ele ficou assim. E agora vamos para a segunda. Gente, agora vamos bater aqui o chantininho. Eu vou colocar ele usando a balança para pesar para vocês a quantidade de chantilly que eu vou usar, tá? Porque geralmente eu coloco no olhômetro mesmo, mas eu vou pesar aqui para vocês. Eu tô usando aqui o Amélia. Chantilly Amélia Mix. E esse aqui tem um pouco e eu vou completar a quantidade com outro que eu vou abrir. Ali já tem 200 gramas. E eu vou colocar 500 gramas. Vou colocar 600 gramas. É que eu vou fazer também cupcakes. E eu vou coloquei aqui 600 gramas, 608, vá. E agora, como é chantininho, eu vou colocar também o leite condensado. Tudo bem gelado, tá, gente? Eles estavam no freezer, ó. Tanto que o leite condensado tá bem cremoso e até difícil de sair aqui da embalagem. Então, pessoal, eu tive que parar de gravar, porque eu precisava usar as duas mãos para apertar a caixinha do leite condensado. Como eu disse, estava no congelador e estava bem durinho para sair. Enfim, tinha 600 gramas de chantilly, eu coloquei 130 gramas, 131, né? De leite condensado. E aí, agora eu vou colocar o leite em pó, leite ninho. Eu uso essa colherinha aqui, tem escrito aqui 15 ml.
No caso aqui é uma colher de sopa. Eu vou tarar aqui pra vocês verem a quantidade que eu vou usar. Mas eu vou colocar aqui 5 colherinhas dessa, tá? Colher rasa, ó. 2, 3, 4 e 5 colherinhas de leite. De leite ninho, no caso. Que é esse aqui. Aí eu esqueci de mostrar, ficou 40 gramas, 41 gramas de leite ninho, tá? E aí, antes de bater, eu vou misturar aqui, né, não voar leite pra todo que é lado. E vou levar pra batedeira, vou ligar a batedeira, na verdade, pra bater esse chantininho. Misturinha na batedeira e agora nós vamos bater aqui, tá? Então, pessoal, bati aqui o chantininho, né, na verdade. Não consegui filmar pra vocês o processo, porque tive que colocar o celular num carregador. Mas, enfim, o chantininho ficou batendo aqui 5 minutos, tá? Como eu já falei, ele tem que estar bem gelado, leite condensado bem gelado, chantilly bem gelado pra ajudar a chegar no ponto, tá? O ponto é esse aqui, ó, quando você pega e ele não cai da espátula, tá? Tá bem firminho. E agora, minha gente, é a dica de milhões, né? Como o pessoal fala por aí. O meu bolo, ele será todo rosa, tá? O tema será chuva de amor. E aí, ele será rosa, né? Como eu já falei. Eu vou adicionar o corante em gel. Esse aqui é o rosa intenso. Vou aplicar ele aqui diretamente na batedeira, minha gente. Vou adicionar aqui o corante em gel, rosa intenso, como eu já falei. E simplesmente ligar a batedeira que ela fará o trabalho braçal por nós. Então, pessoal, tive que parar a gravação, porque ou eu filmava ou eu ajudava a batedeira, né? Mas, enfim, ficou desse jeitinho aqui. Eu vou dar uma misturadinha aqui pra pegar o branco, o chantilly branco de todos os cantos, tá? No vídeo não tá aparecendo a cor dele real, tá meio esbranquiçado, mas ele tá um rosinha bem clarinho, um rosinha bebê. E essa é a cor do nosso bolo, né? Eu vou misturar aqui direitinho. Pega lá do fundo, né? Caso tenha algum chantilly que ainda não foi tingido, pra começar a decorar o nosso bolo. Então, pessoal, vamos começar, né? Decorar o nosso bolinho. Ele ficou na geladeira de ontem pra hoje, então ficou a noite inteira. Isso aqui branco é chantilly, tá? Chantininho, no caso, né? Vou virar ele aqui na nossa bailarina. Centraliza ele ali no pratinho, né? Tentar deixar no meio. Deixar o mais certinho possível. Porque quando a gente colocar a nossa decoração, tem espaço de pegar, né? O bolo. Essa parte aqui de tirar tem que ter um pouquinho de paciência, porque não tem ar, né? Não tem ar dentro da forma, no caso, que o bolo tá, então a gente vem com calma e tira. Antes de tirar a sacolinha, eu observo se tá na direção certa que eu deixei, né? Que às vezes o bolo sobe e aí sai, né? Fica torto. Mas enfim, aparentemente está no meio. E aí eu venho tirando assim, com calma. Esse é recheio de
churros, recheio de churros com morango. Esse é o aro de número 20. Aro de número 20, que vai me render aí de 25 a 30 fatias esse bolo. Vamos lá começar, né? Meu chantininho tá aqui, tava na geladeira enquanto eu tava fazendo esse processo, tá? Ele tá bem firme. E aí, gente, antes de começar, a gente dá uma mexidinha, né? Pra ele sair a porosidade. E aí eu vou começar a fazer a minha pré-camada. Geralmente eu não faço pré-camada, só que hoje eu vou fazer trabalho de bico, então eu vou precisar fazer uma pré-camada para não ficar aparecendo, não soltar faleirinho de bolo, né, aqui na minha decoração. É só uma camadinha mesmo para grudar os faleirinhos do bolo, tá? Essa parte aqui é um pouquinho trabalhosa, mas é tudo questão de paciência, né? Pré-camada feita, tá? Agora vamos colocar aqui o chantininho no bico de confeitar, que eu vou fazer uns rococozinhos, umas rosetinhas, bem nesse estilo aqui. Esse bico é o 4B da Wilton. Ainda tá na embalagem porque comprei hoje. Eu já tinha um desse, só que eu não sei onde tá, não sei se eu perdi, não sei se joguei fora, junto com algum saco, mas enfim. Vou tirar isso aqui. Dar uma lavadinha, né? Porque fica uma colinha assim. E aí eu já volto para colocar o chantininho aqui no saco com vocês. Lá vem aqui o bico. Gente, eu falei que é da Wilton, mas vocês não se prendam a marca não, tá? Eu nem sei se o meu outro é da Wilton, mas enfim, foi o que tinha para comprar hoje, então comprei ele. Vamos usar aqui o saco de confeitar. Eu vou cortar aqui a ponta do saco. Eu corto pequeno para não perder. E aí eu vou testando se dá o tamanho certo do saquinho, do bico no caso. Ó, ficou bem pequenininho. Aí eu subo aqui o bico e dou mais uma cortadinha aqui para ficar com o bico bem livre, né? Pra gente trabalhar. E dica, minha gente, corto essas beirinhas aqui, ó, para não bagunçar o nosso trabalhinho, né? Que às vezes essa partezinha aqui, ela topa na rosetinha. Depois que a gente faz, vai fazer a outra e aí topa ali. Mas enfim, coloquei aqui. E agora vou colocar um chantininho aqui dentro do saco. Ou manga de confeitar, né? Como queiram. Vamos lá. Colocar um pouquinho. Gente, mais uma coisa, mais uma dica, né? Como a gente vai fazer um trabalho de bico e é um pouquinho demorado, eu sempre coloco pouco chantininho ou chantilly também. Tem clientes que preferem o chantilly. Eu coloco pouco, porque como a minha mão, ela vai ficar aqui em contato com o saco, né? Quase que diretamente em contato com o chantilly, ela vai esquentar o chantininho, e aí pode ser que ele dê uma desandada. Então, para não ficar um monte de chantilly aqui na manga, até porque não cabe, né? Justamente por isso que ela é tamanho M. Para não ficar um monte de chantilly, de repente ele começar a desandar aqui, ficar meio, vai esquentar e vai ficar ruim, a gente põe um pouquinho, vai fazendo e depois vai reabastecendo o nosso saco. Vamos lá, né? Então, pessoal, para fazer trabalho de bico, o ideal é que você esteja sentada para ficar mais ou menos na altura do bolo, porque facilita, né? Vamos lá, vou começar a fazer aqui umas rosetinhas, porque o bolo, ele vai ser todo nesse modelinho.
Então, gente, quase finalizado o nosso bolinho. Eu peguei aqui outro saquinho pra fazer essa parte de cima. Tô cortando aqui o saco, coloco o bico, o mesmo processo da outra vez, da primeira vez, no caso. Corta aqui os ladinhos. Tomem cuidado pra não cair no seu bolo, tá? Esses pedacinhos aqui. Ficou assim, igual o outro. E aí eu vou colocar o chantininho aqui dentro. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui. Como o chantininho ficou aqui um tempinho parado, eu vou dar uma misturadinha aqui, né? Façam isso sempre, tá, pessoal? Uma dica. Misturei aqui. E agora vou passar ele aqui pra nossa manga de confeitar. Vocês não estão vendo. Passo aqui. Quase que eu estraguei o bolo, mas enfim. Mais um pouquinho. Ah, gente, agora eu tô em pé, tá? Pra fazer aqui do lado, a gente senta, como eu falei, né? Como eu expliquei, pra ficar na horizontal, bem de frente com o bolo. Mas como eu vou fazer aqui em cima agora, eu fico em pé pra observar o que é que eu tô fazendo aqui, né? Então, pessoal, ficou assim o nosso bolinho, já com glitter. Agora vamos escolher um ladinho aqui melhor, que modéstia à parte, tá tudo bonitinho, pra adicionar o nosso topper. Esse aqui é um topper simples, tá? Eu faço aqui mesmo, eu tenho a impressora, eu faço a impressão em papel adesivo fotográfico, né? No tema que o cliente quer. E aí, vou colocar ele aqui. Coloquei o enfeite. Agora eu vou colocar o nome do aniversariante, no caso da aniversariante, tá? E aí vou colocar os detalhezinhos aqui na frente. Essa parte aqui, ele gruda de boa aqui no bolo, no chantininho. Então, pessoal, nosso bolinho ficou assim, bem mimosinho, bem bonitinho. Ficou bem bonitinho. Eu não sou muito boa para fazer trabalho de bico. Eu, assim, com toda a modéstia, eu me saio melhor nos bolos que são liso ou que são espatulados, né? Mas, enfim, ficou bonitinho assim.
O chantininho, sobrou essa quantidade aqui, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo é o meu esposo usando o aspirador lá no carro pra gente poder entregar o bolo. Mas enfim, sobrou essa quantidade aqui de chantininho. Eu vou guardar pra usar nesse bolinho aqui. Se der, eu gravo pra vocês. E aqui os salgadinhos, que esse foi o kit festa. Esse aqui é o meu kit festa número 2, tá? Vão 8 cupcakes, vai 65 salgadinhos, 45 docinhos. A pessoa pode escolher duas opções aqui. Dois amores e paçoca, que eu boleei e passei eles no açúcar colorido, no caso rosa, porque o tema do bolo é rosa, né? O tema da festa e a estrela da festa, né? Ficou assim a nossa encomenda de hoje.